Sob a proteção de Deus e contando com a intercessão de São Francisco das Chagas, padroeiro de Taubaté, iniciamos os nossos trabalhos. Boa tarde a todos. A Câmara Municipal de Taubaté realiza nesta data a segunda audiência pública da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada para investigar e apurar a atuação da empresa Labiclin Diagnósticos Laboratoriais Limitada, contratada para a prestação de serviços de assistência à saúde no município, na realização de exames laboratoriais e patológicos para os pacientes da rede pública. A presente CPI foi instituída pelo ato número 3 de 2017, a requerimento desta vereadora, requerimento 911 de 2017, e subscrita por 9 vereadores. Esclareço que os nossos trabalhos se realizam nos termos dos dispositivos da Resolução número 11, de 19 de novembro de 1990, Regimento Interno da Câmara Municipal, em especial pela Resolução número 181 de 2015. Nesta oportunidade, por deliberação dos membros da comissão, estaremos ouvindo a senhora doutora Odila Maria Sanches, secretária de Finanças do município, e o doutor Jean Solde Esteves, secretário de Negócios Jurídicos. Registro também a presença dos membros da comissão, vereador Rodson Lima Júnior, relator, Maria das Graças Gonçalves, secretária, e os membros, vereador Bonerges. Faz parte também como membro, vereador Noildo, que deve chegar ainda. E também quero agradecer a presença dos vereadores, a Viviane, que representa nesse ato o vereador Dentinho, o doutor Marcelo, que representa o vereador Noildo, e um vereador presidente dessa casa, o Diego Fonseca, e o vereador Digão, como sempre, presente. Tem mais? Onde está? Para dar continuidade, eu solicito a vereadora Graça, que é secretária da comissão, para que faça a leitura da última ata da audiência realizada a semana passada, dia 7. Retrasada, né? Retrasada. Ata número 2, audiência de Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato número 3 de 2017. Aos 7 dias do mês de junho de 2017, no plenário Jaurès Guizar, da Câmara Municipal de Taubaté, reuniram-se os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pelo ato da Presidência, número 3 de 2017, a requerimento da vereadora Maria Gorete Santos de Toledo, requerimento 911 de 2017, para investigar e apurar a atuação do grupo Labiclin Diagnósticos Laboratoriais Limitada, contratada para prestar serviços profissionais à municipalidade. A referida audiência foi agendada para ouvir em depoimento o senhor Dr. João Ebran Neto, secretário de Saúde do município e gestor do contrato entre a municipalidade e o grupo Labiclin. A presidente da CPI, vereadora Gorete, abriu os trabalhos anunciando e agradecendo a presença dos vereadores, assessores e demais pessoas presentes. E pediu inicialmente a mim, vereadora Graça, secretária, para que procedesse à leitura da ata anterior. Em seguida, a vereadora anunciou e agradeceu a presença do Dr. João Ebran e pediu para que o mesmo assumisse o seu lugar no plenário para que fossem iniciados os questionamentos. A vereadora Gorete começou perguntando ao Dr. João Ebran de que forma eram realizados os exames laboratoriais e patológicos para os pacientes da rede pública, antes do contrato com a Labiclin.
quantas e quais as empresas realizavam esses serviços, sobre quais os motivos que levaram à abertura do processo licitatório, que culminou com a contratação da LabClean, e sobre quantas empresas teriam participado do certame. Resumidamente, o Dr. João Hebran disse que anteriormente era outra empresa, a Biofest, que realizava esses serviços e que o contrato teria vencido em 2013. Disse que em 2013 a Biofest já tinha completado 5 anos de contrato e que por isso teria que abrir novo processo licitatório. Disse que se recorda da participação de apenas 2 empresas no certame. A vereadora perguntou ainda quantos e quais os pontos de coleta que a LabClean deveria disponibilizar para o atendimento à população. Respondendo, o Dr. João Hebran disse que esse contrato era diferente do anterior e que a empresa deveria descentralizar os serviços e que ela deveria assumir tudo sobre os locais, equipamentos e pessoal para o atendimento, e que, por fim, houve 2 locais disponibilizados para descentralização e que, além do posto central, outros 2 locais teriam sido escolhidos, um no Jardim Morisco e o outro no Parque Três Marias, em decorrência da grande demanda da população. O Dr. João disse que o objetivo da descentralização era o de melhorar o atendimento e que novos pontos deveriam ser disponibilizados nos bairros urbanos e também na zona rural. Quanto ao número de exames estabelecidos, o Dr. João Hebran respondeu à vereadora de que não existe limites de exames, mas sim de pessoas atendidas. A vereadora questionou sobre a demora para a marcação dos exames e para a entrega dos resultados. Respondendo, o depoente disse que o tempo de espera se deve ao fato de que o contrato está ainda vigente e existe um saldo a ser realizado, e que um dos motivos da demora é o número crescente de pessoas que estão procurando o atendimento por vários motivos, como o desemprego e também as pessoas de outras cidades que vêm realizar seus exames em Taubaté. Ato contínuo, a vereadora Gorete passou a palavra para os demais membros da comissão para que eles se manifestassem. A vereadora Graça também comentou sobre a demora na marcação e na entrega dos exames. Perguntou ainda se existe cobrança por parte da prefeitura e se seria possível contratar uma outra empresa. O Dr. João Hebran disse que tem contrato vigente e, caso precise contratar outra empresa em caráter emergencial, é preciso ser ponderado alguns pontos, como as estruturas, e que, quando precisa ter urgência e emergência, os casos foram resguardados. E que, nesses casos, o médico é orientado a anotar na requisição. Disse ainda que apenas 60% dos pacientes voltam para retirar o resultado. Urgência e emergência são prioridades. Disse também que no dia 3 de abril foi marcado novo processo licitatório que foi anulado pelo Tribunal de Contas. Disse que a empresa fez mutirões no início do ano para a realização de exames, que a empresa vem passando por dificuldades e que atualmente não possui a CND. A vereadora Graça também questionou sobre erro nos exames e se tem uma data para a solução dos problemas. O Dr. João Hebran disse que, em média, os exames devem demorar em torno de 1 mês e, em casos de exame errado, pode acontecer. E isso ocorrendo, é pedido novo exame para a confirmação. Em seguida, foi passada a palavra para o vereador Rodson Lima Bob, que questionou sobre o cumprimento da cláusula 7 do contrato, que fala sobre a rescisão total ou parcial do contrato pelo não cumprimento das cláusulas, como os prazos de atendimento. O Dr. João Hebran disse que existe um aspecto jurídico e que, nesse caso, a empresa é primeiro notificada e depois autuada, e que tudo isso vem sendo feito. Só depois seria possível romper o contrato,
mas disse ainda que é preciso ter o bom senso e muito critério no caso de uma eventual troca de empresa, para não comprometer ainda mais o atendimento à população. Disse ele que no dia 24 de maio iniciou-se um novo certame licitatório e que foi suspenso pelo Tribunal de Contas, que ainda não se manifestou. Citou que o edital prevê os prazos para entrega dos exames e a forma como isso deve ser feito, pela internet ou entrega na casa do entrega na casa do paciente, e que o resultado pode levar mais ou menos tempo, dependendo do tipo de exame realizado, e que muitos não voltam para pegar o resultado. O vereador Bob disse que o Dr. João seria o responsável pela gestão e que o que ele teria feito para acompanhar a atuação da empresa. Respondendo, o Dr. João afirmou que não necessariamente o secretário deve acompanhar a atuação da empresa e que existe um funcionário de carreira designado exclusivamente para fazer esse trabalho e que comunica sempre que ocorrem irregularidades para que sejam feitas notificações e autuações. O vereador Bob questionou ainda sobre as renovações do contrato. O Dr. João disse que o contrato pode ser renovado por até 5 anos, ou seja, até 2018, e que até o momento ocorreram 3 renovações. A seguir foi a vez do vereador Noilton Ramos a fazer os questionamentos. Ele começou comentando sobre as renovações e disse que os problemas com a LabClean teriam começado em 2016. O Dr. João disse que isso ocorreu no final de 2016 e que tem que ser observadas as questões legais. Primeiro se faz a notificação, e isso foi feito em janeiro, e que nesse momento já tinha sido feita a renovação. Disse também que é preciso ter prudência para quebrar um contrato que ainda está vigente. O vereador Noilton disse que a empresa já vinha apresentando indícios de dificuldades e que mesmo assim houve a renovação. Disse também, o Dr. João Hebran disse que o processo de renovação é bem demorado e iniciou-se muito antes e que por isso não haveria como prever o que aconteceria com a empresa. O vereador Noilton questionou sobre o valor do contrato que iniciou, era de R$4 milhões e se teria ocorrido a correção. Dr. João disse que sim, não só a correção, mas também um aditamento. O vereador também questionou sobre o prazo das marcações e o Dr. João reafirmou o que já havia dito. Admitiu que ocorrem atrasos e que isso pode acontecer até com os laboratórios particulares e que nos casos de urgência e emergências os prazos são cumpridos. O vereador Noilton comentou ainda sobre as dificuldades que a empresa vem apresentando e se era do conhecimento do Dr. João Hebran. Ele disse que o conhecia e que o que era levado até ele pelos vereadores e munícipes, através da ouvidoria. Questionado sobre os pagamentos feitos à empresa, o Dr. João Hebran disse que os pagamentos vêm sendo feitos regularmente. O vereador Noilton disse que a prefeitura paga em dia, mas a população está sendo prejudicada porque a empresa tem tido problemas em outros municípios. Logo após, foi a vez do vereador Bonerj fazer seus questionamentos. Ele disse que os problemas da empresa são graves e que a população está sofrendo com isso. Disse que é bem complicado romper um contrato, mas que é preciso tomar providências urgentes para solucionar os problemas, bem como aplicar as penalidades cabíveis. Disse ainda que a empresa está com dificuldades até para pagar o aluguel do imóvel e corre o risco de ser despejada. O Dr. João disse que todas as providências têm sido tomadas, tanto por parte da Secretaria de Finanças, quanto pela Secretaria de Negócios Jurídicos, que a ouvidoria vem fazendo o seu papel. Sobre o problema do aluguel atrasado, ele disse que a empresa será questionada e que isso é responsabilidade dela.
Afirmou ainda que um novo certame está sendo iniciado e que existe todo um trâmite legal. Disse que no novo contrato deve aumentar em mais 30 ou 40 mil exames para atender a crescente demanda de novos pacientes e com novos critérios. Questionado sobre o aumento no atendimento, o Dr. João disse que isso deve, em boa parte, ao desemprego e que muitos pacientes que usavam plano de saúde agora estão usando a rede pública. Após os questionamentos dos membros da comissão, a vereadora Gorete abriu a palavra para os demais vereadores presentes. A vereadora Vivi comentou sobre a situação da LabClean que estaria relacionada à crise econômica e também ao aumento da população que está vindo morar em Taubaté. Comentou ainda sobre a nova licitação e se haveria possibilidade da LabClean participar do certame. O Dr. João disse que é o Departamento de Compras o responsável para analisar esses casos. O vereador Digão questionou sobre a responsabilidade sobre a gestão do contrato. O Dr. João disse que a responsabilidade é sempre do secretário e que ele pode perfeitamente designar um servidor de carreira para fazer os apontamentos. Questionado sobre a troca de exames, o depoente disse que isso pode ocorrer e que, quando acontece, a empresa é notificada. E, nos casos de dúvidas, o médico tem competência para detectar eventuais anomalias e pedir novo exame. Outro questionamento do vereador Digão foi sobre a possibilidade de uma contratação emergencial. Respondendo, o Dr. João Ebran disse que existe todo um aspecto legal e que isso é permitido, mas ressaltou que todos os casos de urgência e emergência vêm sendo cumpridos. O vereador Orestes Vanoni fez vários questionamentos. Se a prefeitura paga em dia a LabClean, quantos tipos e quantidade de exames ela é obrigada a fazer, quanto custa cada exame em média e ainda sobre a situação do aluguel do imóvel no Parque Santo Antônio, Santo Antônio, que está atrasado e a prefeitura afirma não ser de sua responsabilidade. O Dr. João Ebran disse que sobre o aluguel atrasado irá cobrar explicações da empresa. Sobre os tipos de exames, ele disse que são todos aqueles previstos na tabela SUS, inclusive alguns exames específicos. O vereador Vanoni fez uma observação sobre o valor de exames cobrados por laboratórios particulares e se existiria a possibilidade de sair da LabClean e comprar esse serviço dos laboratórios particulares. Disse que em São Paulo isso já vem ocorrendo e deixa como sugestão. O Dr. João Ebran disse que não é possível fazer uma licitação só para os laboratórios de Taubaté e que a tabela SUS é difícil de ser coberto. Se fosse possível colocar as empresas de Taubaté, isso seria bom. O vereador Dentinho disse que a LabClean estaria com os dias contados e se numa nova licitação ela poderia regularizar a documentação e participar de um novo processo licitatório. Disse ainda que os prazos para a realização dos exames estão muito longos e perguntou se teria como fazer um mutirão para zerar a fila de espera. O Dr. João Ebran disse ao vereador Vanoni que a tabela SUS do exame que ele havia comentado custava na tabela SUS R$ 4,11. Respondendo aos questionamentos do vereador Dentinho, o depoente disse que está aguardando a manifestação do Tribunal de Contas para fazer um novo certame, que o processo está atrasado porque houve impugnações. A vereadora Gorete solicitou que fosse enviada à CPI a cópia do edital e das autuações. Deliberou-se ainda pela convocação da secretária de Finanças, senhora Odila, e do secretário de Negócios Jurídicos, Dr. Jean, para serem ouvidos na próxima audiência, a ser realizada no dia 21 de junho, e encerrou os trabalhos fazendo os agradecimentos a todos.
Nada mais havendo a ser tratado, eu, vereadora Maria das Graças Gonçalves Oliveira, secretária, lavei a presente ata que, após lida e achada, será assinada pelos demais membros da comissão, devendo ainda ser anexado ao presente processo, cópia na íntegra da gravação feita pela TV Câmara para dirimir eventuais dúvidas. Taubaté, 29 de maio de 2017. Então, assinando, vereadora Maria Gorete, presidente, esta vereadora secretária, Maria das Graças, vereador Rodson Lima, relator, vereador Noildo Silvestre, membro, e vereador Bonérgio dos Santos, membro. Para darmos continuidade, normalmente a gente chamaria um secretário de cada vez, mas eu vou convidar os dois, que às vezes tem alguma pergunta que vai estar vinculada às secretarias, acho que ficaria melhor que ocupasse as duas cadeiras ali onde encontra as garrafinhas de água, fica mais próximo para a gente poder... eu quero agradecer também a Fátima Prado, assessora do vereador Vanoni, que está presente, e a Cíntia Alckmin, que é assessora parlamentar da Vivi, que também estão aqui representando. Nós temos aqui presente o vereador Dentinho, mas outros vereadores devem chegar, vereador Digão também chegando. E aí, na última audiência que tivemos, eu fui questionada por telespectadores, algumas pessoas que mandaram mensagem perguntando que não estaria correto a participação do vereador que não faz parte da comissão. E aí nós fomos consultar o jurídico da casa, né? E o jurídico da casa nos orientou do seguinte: após algumas dúvidas surgidas na última audiência sobre a participação dos vereadores nas oitivas, consultamos o jurídico e fomos orientados de que não é permitido questionamentos de vereadores que não compõem a CPI diretamente aos depoentes, como nós fizemos. Digo mais uma vez, acho que ninguém usou de má fé. É hábito, né, entre nós abrir até a palavra ao vereador. Portanto, se algum vereador, então, aqui quiser fazer o questionamento, nós não vamos fugir tanto. Acho que tem que participar de alguma forma. Aí a Larissa, eu pediria a vocês que formulassem as perguntas e depois eu faria para os secretários. As dúvidas de vocês seriam esclarecidas da mesma forma, tudo bem? Tá? Então, obrigado pela compreensão e depois, se tiver alguma dúvida, é só conversar com o jurídico da casa, né? Então, como presidente, secretária, eu gostaria primeiramente de agradecer, né, aos dois secretários que largaram os seus afazeres, que não são poucos, e atenderam o nosso pedido. Portanto, estando atendendo o nosso pedido, estaria atendendo a população, né? Porque o momento que nós vivemos, esse questionamento, essa polêmica da LabClean, teria que ser esclarecido. Então, acho que é muito bacana vocês terem vindo no horário correto, no dia correto que a gente pediu, né? E mandou até que parte da documentação aqui, muito obrigada. Eu começo, então, a minha pergunta, depois a gente passa, que é a regra do jogo, começaria com a regra do jogo, não, a lei, né? Comigo. Faço a minha pergunta primeiro para a secretária Odila. De acordo com o edital da licitação, a Prefeitura deverá fazer o pagamento à empresa mensal até o 10º dia útil do mês subsequente, certo? Isto tem sido
feito regularmente, tem sido cumprido por parte da Prefeitura? Eu gostaria de saber. Boa tarde, senhora vereadora. Pode ficar à vontade. Boa tarde, senhora vereadora. Boa tarde, demais vereadores, a todos aqui os presentes, funcionários da TV Câmara. Desculpa pelo tom de voz, pela tosse um pouco gripada. Sim, a Prefeitura de Taubaté, não somente com essa empresa de exames laboratoriais, mas com todos os demais fornecedores, ela tem mantido um rigor absoluto nos pagamentos em dia. Mas isso está ocorrendo normalmente ou está em atraso? Não. Caso ocorra algum atraso, vereadora, é em decorrência da própria empresa pela não entrega de algum documento. Eu posso fazer um breve resumo? Secretário, até pra gente eu queria deixar bem claro. Só fica para responder. Queria deixar bem claro para vocês o seguinte: a Larissa até me perguntou se a gente ia marcar, cronometrar tempo. Pois não. Não, porque a população precisa de esclarecimento. Então, a senhora use, tanto a senhora quanto o secretário, use o tempo que for necessário, contanto que deixe bem claro, né? Pois não. Tá bom? Pois não. A Prefeitura, então, fez essa licitação, essa contratação dessa empresa para exames laboratoriais em 29 de novembro de 2013. Até então, e é um contrato que ele é por 12 meses, podendo ser prorrogado, né, aí até o prazo legal, que seria então por 5 anos. Então, até o prazo legal, a Prefeitura pode estar prorrogando até 29 de novembro de 2018. No entanto, a empresa, ela veio se apresentando regular com os fiscos, tanto federal quanto estadual e municipal, até novembro de 2016. Então, como é que ocorre? A empresa, ela presta o serviço, emite, então, uma nota fiscal. Essa nota fiscal, ela vai para aquela secretaria, que é a gestora do contrato, no caso aqui, Secretaria de Saúde, que vai se avaliar aquela produção. Tudo aquilo que consta no relatório, juntamente com a nota fiscal, foi de fato realizado? Foi efetivamente realizado? Então, depois de passar por essa comissão da Secretaria Gestora, no caso, a Secretaria de Saúde, ela é devidamente atestada, essa nota fiscal, e aí ela começa a seguir os seus trâmites regulares para pagamento. Quais seriam esses trâmites regulares? Ela é registrada no nosso almoxarifado, que fica registrada no nosso sistema contábil, vem para a nossa área de auditoria para fiscalizar, verificar aí a documentação atinente, o que já se foi exigido no edital. Com essa documentação, tudo ok, vai para o setor de contabilidade para que se faça, então, a emissão do cheque e depois para a tesouraria, depois com a assinatura, depois, né, da minha pessoa, para a tesouraria para pagamento. Sempre isso obedecendo ao prazo de vencimento, sempre isso obedecendo aos prazos de cláusulas de pagamento. Se porventura não ocorrer o pagamento, a empresa, ela deu causa a alguma não entrega de alguma documentação. Então, por exemplo, a empresa emitiu a nota fiscal e daquela data da nota fiscal até o dia do pagamento, eu já contar o que está previsto na cláusula do contrato, não é essa a dinâmica, não é essa a lógica. Se leva em conta a data do adimplemento da obrigação. O que seria esse adimplemento da obrigação? A data em que a secretaria atestou que todos aqueles exames foram realizados, aqueles tipos de exames e naqueles valores. Daquela data até a data do pagamento, isso a Prefeitura vem cumprindo aí com os pagamentos. O que ocorre é que, num determinado momento, a empresa, em novembro, ela deixou de apresentar a certidão negativa de débitos. E a empresa foi questionada pela primeira vez, depois pela segunda vez através de ofícios, via e-mail, e pela terceira vez numa reunião com o próprio proprietário da empresa, na qual o próprio prefeito chamou a empresa com relação a não só a falta da entrega dessa documentação, como também em decorrência da reclamação da população de diversas pendências, né, que a empresa mantinha com a Secretaria de Saúde.
No tocante à parte financeira, a Secretaria de Finanças, a empresa, então, se comprometeu a estar regularizando isso junto lá à Secretaria da Fazenda e Secretaria da Receita Federal. No entanto, a empresa, até então, ela não conseguiu resolver esse problema, alegando que tem dívidas a receber de diversos municípios. Aliás, é sabido que diversos municípios agora com as eleições, né, algumas em continuação com o mesmo gestor, né, com o mesmo prefeito, e outros com prefeitos novos. E a empresa alega que quem tem prefeitos novos, com essas dívidas que eles têm também, que ela tem diversos contratos no estado de São Paulo para exames laboratoriais, que também não estão recebendo. E não só de alteração, de mudança também de gestor de prefeitos, mas também por dificuldades financeiras que algumas empresas, que algumas prefeituras estão e que não estava pagando, não estava cumprindo. E em decorrência disso, ela estava com sérios problemas de manter aí a sua regularidade fiscal. No entanto, nós colocamos que a Prefeitura de Taubaté não atrasava em nenhum dia os pagamentos e que ele resolvesse isso. E a empresa se arrastou aí por 30 dias para poder estar resolvendo isso. Não conseguiu resolver no primeiro momento. No segundo momento, ela apresentou uma certidão positiva com efeito de negativa, e aí foi feito esse pagamento com relação ao mês, tanto de novembro e tanto também de dezembro, nessa situação. Aí, logicamente, que esse pagamento já foi feito somente depois, mas depois que eles apresentaram essa documentação. E aí, em decorrência disso, uma situação que não era cômoda para a Secretaria de Finanças, aí nós encaminhamos, e como já é de praxe, a Secretaria de Negócios Jurídicos, porque depois, novamente, numa terceira nota, nós estamos falando de novembro e dezembro de 2016. Janeiro de 2017, a situação continuava a mesma, se não pior, porque de repente ele não estava conseguindo apresentar nem a certidão positiva com efeito de negativa. Encaminhamos para a Secretaria de Negócios Jurídicos para um parecer com relação se a Secretaria de Finanças poderia efetuar o pagamento daquela nota fiscal de janeiro sem a apresentação deste documento, somente deste, porque os demais eles estavam já entregando a contento. Somente desse documento, porque a nota fiscal ela chegava devidamente atestada pela Secretaria de Saúde. Então, o serviço foi prestado e devidamente atestado. A Secretaria de Negócio Jurídico expõe que, não é? Porque nós precisávamos disso somente a termo, por escrito, que em havendo o descumprimento do contrato, daí sim você não está pagando, do objeto do contrato, aí sim você não está pagando. No entanto, a CND, ela é uma obrigação acessória, então ela não é um objeto. A nota fiscal já estava ali atestada, ela prestou o serviço. A CND é uma obrigação acessória, então, com que a Prefeitura se utilizasse das ferramentas que tem, que nós, Secretaria de Finanças e Secretaria de Negócios Jurídicos e Diretoria de Compras, nos utilizássemos das ferramentas que temos para, no primeiro momento, advertir essa empresa, notificar a empresa. Depois da notificação, vem depois a ferramenta da advertência, e depois da advertência, vem depois a aplicação de multa. Então, você teria aí, né, esses procedimentos. E que, atualmente, em que momento nós estamos? A empresa ela foi notificada, depois a empresa foi advertida, agora a empresa está sendo, então, aplicada uma multa na empresa, que inclusive que a Secretaria de Finanças mesmo que fez o cálculo, agora no primeiro momento, de R$193 mil. Essa multa, ela vai ser publicada, né, essa decisão do prefeito, e a empresa depois oficiada. Então, só atendendo, eu estendi um pouquinho a pergunta para a gente poder fazer aí um elo. Então, mas só atendendo, a Prefeitura mantém em dia os pagamentos da empresa. Eu falei que a senhora teria o tempo que quisesse, né, para poder responder as perguntas, mas acho que nós podemos fazer o seguinte. Pois não. A senhora está com tudo muito claro
E nós preparamos algumas perguntas. Então, nós vamos responder as perguntas. Daí, no final, se não tiver conteúdo, a senhora pode... Senão, não vai sobrar pergunta para nós. Porque eu tenho uma pergunta aqui, por exemplo, que já foi respondida, né? Como é feito a aferição do cumprimento das obrigações contratuais, né? Agora eu vou falar para a senhora, então, como é feito, mas agora de forma mais detalhada. Desculpa, pois já fui falando... Eu acho a nota fiscal, então, ela chega até a Secretaria de Finanças através da nossa área de auditoria, verificado se a empresa apresentou a certidão negativa, né, junto à Receita Federal, apresentou as certidões de fundo de garantia, recolhimento de ISS, apresentou a folha de pagamento das pessoas que prestam esse serviço no município e junto tudo isso depois é anexado juntamente com a nota fiscal. Eu quero estar mostrando aqui, vereadora. Então nós temos aqui a nota fiscal. Depois, juntamente com tudo isso, toda essa documentação, ela vem com memorando e com toda essa documentação que ela é anexada. E a gente vai colocando em ordem sequencial. Quais são esses documentos que são anexados à ordem de pagamento, a essa nota fiscal, para que seja efetuado o pagamento? Então, ela fica lá à disposição, dentro da ordem de pagamento, toda essa documentação. Então, é esse o rito que a Secretaria de Finanças faz com relação à fiscalização dessa documentação. Eu gostaria de, na medida do possível que a senhora fosse utilizando de alguns documentos, pudesse oferecer depois cópia para a gente juntar. Pois não. Pois não. Até as questões das notificações também, vereador? Todos os documentos, né? A senhora falou algo interessante, que é a questão das notificações e as multas que foram aplicadas. Pois não. Seria interessante também estar enviando para a comissão a cópia desses documentos que a empresa foi notificada, que a prefeitura andou para passos ali com o que devia ter sido feito. Pois não. Tá bom? As notificações, nós temos a multa somente agora que vai estar sendo aplicada, né? Para a gente estar colocando no processo. Pois não. Tá bom? A terceira pergunta também já foi respondida. Se a senhora quiser complementar, eu vou ler que eu tinha preparado aí, né? Pois não. Segundo o secretário Dr. João Ebran, a empresa é autuada sempre que descumpre cláusulas contratuais. Nós não recebemos as cópias, né, dessas notificações e autuações. De que forma que tem sido feitas essas autuações? A senhora já explicou, previstas no edital de licitação. E se é previsto para o seu prazo para o seu recolhimento ou se é descontado do valor a ser repassado à empresa. Se a senhora quiser complementar. Com relação a... Desculpa, a senhora pode responder a pergunta, vereadora? A senhora viu como que ela iniciou? A senhora pode repetir a pergunta, por gentileza? Segundo o secretário Dr. João Ebran, a empresa é autuada sempre que descumpre as cláusulas contratuais. Mas nós não recebemos cópia dessas notificações e autuações, que a senhora deve ter aí. E de que forma têm sido feitas essas autuações previstas no edital de licitação e se é previsto prazo para o seu recolhimento ou se é descontado do valor a ser repassado à empresa? Sim. Quando a nota fiscal ela é encaminhada à Secretaria de Finanças, você já se depara com um serviço que já foi devidamente atestado. Porque quando o serviço ele não é reconhecido, ele não é atestado, a nota nem sai da unidade gestora. Quando ela chega na Secretaria de Finanças, ela já está devidamente atestada, já para pagamento. Não só para pagamento, como depois para o acompanhamento de toda a documentação, a verificação e fiscalização de toda a documentação e para pagamento. Então, com relação a essa autuação do objeto, isso já nasceu lá na Secretaria, então, de Saúde, com relação à prestação de serviços, de repente, se não estava acontecendo a contento. Com relação à não apresentação de documentação, né, que é objeto também do termo, né, do edital, isso a Finanças, através da área de auditoria, encaminha um ofício, e até para ser mais célere, isso é via e-mail para a empresa, solicitando aquela documentação e estabelecendo prazos.
a empresa descumprindo esse prazo, a prefeitura reitera essa solicitação. Numa segunda reiteração, aí a Secretaria de Finanças já entra nesse rito, já encaminhando, solicitando informações aí à Secretaria de Negócios Jurídicos, que uma vez que a empresa ela foi oficiada, em primeiro momento, nós damos geralmente um prazo de 10 dias, e a empresa não nos atendeu, a gente reitera, mais 10 dias, e a empresa não nos atendeu, mas um serviço foi executado, aí nós encaminhamos para esse parecer da Secretaria de Negócios Jurídicos, que inclusive isso já virou até um procedimento interno com relação a como agir nesses casos. E aí, em ela não atendendo, o processo volta para que se faça o pagamento, mas que aí a gente se utilize aí dessas ferramentas legais que temos, então, para poder já estar autuando, notificando a empresa, advertindo a empresa e depois multando da não apresentação dessa documentação. Da minha parte, acho que ficou claro. Vereadora Graça, teria alguma pergunta? Apesar que uma ela já respondeu. Já respondeu. Uma que eu faria também era o procedimento que a Secretaria de Finanças adota, né, para fiscalizar as empresas contratadas pelo município antes de se efetuar o pagamento. Só já respondeu. Sim, eu só queria complementar. Quer complementar? Pois não. Queria complementar. Boa tarde, vereadora Graça. Boa tarde, secretária. A prefeitura, não somente para essa de exames de laboratório, mas ela tem um rigor assim, absoluto para toda empresa contratada pelo município, de na hora de, antes de efetuar o pagamento, de estar apresentando a documentação. Inclusive, até às vezes, as empresas, e nós fomos melhorando com o decorrer do tempo, os nossos editais, né? Nossos editais de concorrência, fomos melhorando. Que documentação para que a prefeitura, ela se precavesse, né? Porque depois, um dia, a prefeitura ou vai ser solidária ou vai ser subsidiária aí, com alguma obrigação dessas que venha futuramente. Então, a prefeitura tem todo esse rigor na hora de fazer o pagamento. Até porque, quando se faz a ordem de pagamento, que acompanha depois essa nota fiscal, ela já vem juntamente atrelada a toda essa documentação. Então, isso é praxe, isso é rito. Ótimo. Na questão de como a gente tem recebido várias reclamações pela demora na marcação e, consequentemente, na realização desses exames, o contrato é pago, como, né, a senhora falou, que depois é pago através da nota fiscal do serviço prestado. Tem observado esses valores desde o mês de janeiro até agora, dezembro até agora? Só tem os valores porque, com certeza, houve uma diminuição desses exames realizados devido à crise, conforme a empresa mesmo já foi notificada até nas atas aqui na reunião anterior, devido à crise que essa empresa está passando. Então, com certeza, até 2016, meados, quase final de 2016, a empresa estava fazendo um bom trabalho, a gente não tinha tantas reclamações. Mas, diante dessas reclamações, dessa demora da realização desses exames, a gente acredita que o número de exames diminuiu muito, por isso a demora. Então, os valores que foram pagos diante das notas fiscais apresentadas pela empresa, a senhora tem em mãos? Não tem? Sim. Desde dezembro que começou, desde novembro, né? Porque dezembro começou a crise e as reclamações se acentuaram agora no ano de 2017. Isso. A parcela de novembro foi pago o valor de R$ 399 mil. E agora, a parcela agora referente a 17 de março, que é a que eu tenho aqui só no sistema, ela foi paga o valor de R$ 605 mil, arredondando para cima. Mas tenho isso também, mês a mês, que posso apresentar aos senhores. Mas, de uma certa forma, já posso até já mencionar aos senhores. A de novembro foi o valor de R$ 130.161,68. Mais a de R$ 169.910,38. Isso se refere à prestação do serviço de novembro. Desculpa. De dezembro, R$ 415.040,14. Mais R$ 189.533,99.
Agora, pagamos. Janeiro foi R$ 737.548,44, mais R$ 182.864,18. O que aconteceu com esses 700 e pouco? O contrato, ele foi corrigido, né? Ele tem, todo o contrato, você tem uma cláusula de reajuste, né? De correção monetária, né? Aí da moeda. E em decorrência dessa reunião que se teve com o proprietário da empresa, quando o prefeito colocou, juntamente com o secretário de saúde, do não atendimento à prestação de serviços, e aí se colocou, através do secretário de saúde, uma determinação do prefeito de que a empresa cumprisse uma demanda reprimida. E a empresa ia unir todos os seus esforços para poder atender essa demanda reprimida que se tinha. Então, isso aumentou um pouquinho mais essa produção. E foi atendida essa demanda reprimida? Olha, eu acredito que não tenha sido... Diante das notas fiscais. Diante das notas fiscais, sim. Que é pago diante do serviço efetuado. Isso, em janeiro, fevereiro, sim. Mas não está, essa demanda reprimida ainda não atende ainda a toda uma população, e até porque é toda uma população em situação de crise, que agora sim, aí todo mundo depende mesmo do órgão público, né? Todo mundo depende do município. Então, esse foi o serviço, esse foi a produção de janeiro. A produção de fevereiro foi o valor de R$ 729.388,71, mais R$ 158.142,82. Isso foi em fevereiro. Março foi R$ 801.549, mais R$ 182.864,17. Abril, R$ 768.069,61 e R$ 83.462,55. Isso aqui são serviços com uma demanda que tinha lá muita demanda reprimida e de que houve depois o atestado destas notas pela Secretaria de Saúde. São esses aqui os dados. Ok, o de maio ainda, com certeza, quando esses documentos seria importante também nós anexarmos, né? Pois não encaminham, senhores. Depois esses valores, essas notas fiscais e referente a quais períodos de serviços prestados. Isso foram pagos diante das notas fiscais de serviços prestados pela LabClean. Isso, serviços prestados juntamente com os seus relatórios e anexos de toda essa produção. Porque fica, juntamente com a nota fiscal também, fica exame por exame lá alocado. Tá ok. Obrigado. É só esse questionamento para o secretário de Finanças. Pois não. Só uma observação. Como tem exame reprimido, numa demanda aí reprimida, porque, meu Deus, esses complementos aumentam absurdamente mês a mês o pagamento e reclamação direto. Tem exame agendado já para setembro. Permite uma parte, vereador? Setembro, outubro, meu Deus. Permite uma parte? Só para a gente tratar sobre a questão de demanda reprimida, eu fui no mês de fevereiro. Passei no clínico geral e me pediram o exame completo de hemograma. Marcaram para mim no dia 23 de maio. 3 meses. Do dia 23 de maio, que eu fui fazer a coleta do material, pediram para eu voltar um mês depois para retirar o exame e até agora o exame não ficou pronto. O Dr. João Embran disse que a empresa tem um prazo de 7 dias para entregar o exame. Referente a essa atraso dessa entrega, já não seria cabível a quebra de contrato referente ao artigo 57 da Lei Federal 8.663 de 93, que fala sobre os contratos? Aí, vereador, boa tarde, vereador. Sim. Aí não seria uma quebra de contrato. Ele está descumprindo, de repente, uma das normas do contrato que você vai se utilizar aí dessas ferramentas. Agora, o que acontece é que já em janeiro, quando já se vislumbrou a dificuldade que o próprio proprietário da empresa colocou, que ele tinha muito passivo ainda a receber,
o prefeito já determinou, então, uma abertura de uma nova licitação. Já se verificando que essa empresa ela não teria uma envergadura para poder estar atendendo aí o município de Taubaté, aí com toda essa demanda que nós estamos tendo aí na saúde, com toda essa quantidade de pessoas perdendo seus convênios, pessoas desempregadas e mais, vereador, não são somente as pessoas desempregadas, não. O convênio não consegue atender a contento, essas pessoas também migram com muita facilidade também para a nossa área pública, né? Então, nós estamos absorvendo aí tudo isso. Então, em decorrência disso, o prefeito já nos solicitou que já preparasse um novo termo de referência para poder fazer essa nova licitação, que é essa que está sendo discutida já junto ao que o Tribunal de Contas, né, está fazendo aí algumas análises, suspendeu para fazer algumas análises, e essa suspensão, em geral, ele analisa o termo de referência no todo e depois ou ele pede o cancelamento ou ele pede para que a prefeitura, para que o município ele faça assim, algumas adequações nesses termos de referências. Então, nesse caso, em decorrência do não atendimento aí de data, bom, ele tinha que ter feito em 7 dias, está entregando em 30, em 40, logicamente que você já está se vislumbrando que essa empresa não vai ter pernas, mas no primeiro momento é a aplicação aí de uma autuação, depois a advertência, uma notificação, uma advertência e depois a multa. Continuou, aí sim a rescisão. Esse processo, como a senhora disse, né? Esse processo de multa, de notificação, está no período das multas, então. Isso, agora chegou no período já da multa. Sim. E há possibilidade a partir do momento que aplicar a multa e continuar esses problemas do jurídico, até a Secretaria de Assuntos Jurídicos, quebrar esse contrato e contratar uma empresa emergencial para suprir essa demanda, que ainda continua alta. Tem pessoas que marcaram para setembro, entre setembro, eu vi que pessoas até outubro estão marcando o exame. E a gente é questionado todo dia sobre a demora da empresa. Ou a licitação consegue sair mais rápido, uma empresa entrar no lugar mais rápido. Gente, eu até depois eu vou dividir aqui a resposta com o meu colega, né, o secretário de Negócio Jurídico, doutor Jean, mas no primeiro momento dessa quebra, por isso que a prefeitura já fez um termo de referência e já está lá para fazer essa nova licitação. Não vejo, vereador, agora que é o caso de uma contratação emergencial. Acho até bastante, é perigoso uma contratação emergencial. Emergencial, qual foi o motivo de força maior? Se nós já estamos verificando isso já desde janeiro, fevereiro, março, de que está se caminhando para isso. Uma emergencial é quando você não teve condições de fazer mais nada. Não é o nosso caso. Sim. Tanto que lá está lá a licitação. Então, seria uma modalidade que vejo que, né, salvo o melhor juízo, vejo que a gente teria problemas no futuro com o tipo de modalidade. Agora, é certo que a gente vai ter que migrar para uma nova contratação, que essa empresa, infelizmente, não vai nos conseguir atender. Ela não atende, degringolou totalmente qualquer relação, né, qualquer boa relação aí com a empresa. Secretária, eu tenho pergunta que foi feita para o doutor Jean, mas nós resolvemos aqui que vamos encerrar a sua parte depois, né? O doutor Jean responde. Tá bom, doutor? O senhor já sabe. Então, acho que o Bonerges não tem pergunta. Vai fazer? Resolveu. Muito boa tarde, presidente. Boa tarde aos meus colegas vereadores, pessoal que nos assiste à distância, pessoal no plenário, a secretária Odília, o secretário Jean. Não, na realidade, eu estava aqui com a minuta do certame, né? Dando uma olhada do pregão. As minhas perguntas seriam as mesmas aqui já efetuadas pelos meus colegas, então eu não tenho nenhuma pergunta a fazer. Eu queria só fazer uma colocação. Eu estive com o secretário Macaé do Esporte com relação o patrocínio que essa empresa exercia sobre o time de vôlei. A informação que eu tive do secretário é que realmente houve esse patrocínio, houve um contrato que não foi cumprido. Acho que a empresa pagou duas ou três parcelas e não foi cumprido. Então, já lá no início,
já foi quebrado esse contrato lá atrás, o contrato de patrocínio. Então, que não existe já lá atrás, já desde quando ela começou a atuar aqui na cidade. Então, essa era uma das perguntas que eu tinha a fazer, mas como eu encontrei diretamente com o secretário Macaé... Mas a pergunta já responde. Exatamente, eu tive... É porque eu vi o colega, o Bob, aqui, tem uma pergunta aí pertinente, então eu estou aproveitando para já sanar essa dúvida. Muito obrigado a todos. Última pergunta, vereador Dentinho, ele fala assim: o pagamento em dia está sendo realizado na conta corrente do contrato ou num pagamento judicial? Não. Ainda está em vias administrativa. Está sendo efetuada, o pagamento está sendo efetuado na conta corrente da empresa de forma administrativa. Não tem nada ainda judicialmente, não tem nada judicializado ainda. Muito bem. Recebemos também, agora pela internet, uma mensagem lá dizendo o seguinte: sugestão, acho que é telespectador. Aí, eu vou pedir para a senhora não teria, mas ser intermediária, eu acho que eu tenho que fazer. O secretário deve estar acompanhando. O horário de agendamento hoje é feito das 11 às 15 horas. A sugestão é que se fosse realizado das 10 às 16 horas, para agendar, tá? Então, encerramos com a secretária, né? Podemos iniciar, então, doutor Jean. Doutor Jean, também eu preparei 3 perguntas, tá? Quais as perspectivas de rompimento de contrato com a LabClean pelo descumprimento de cláusulas contratuais? Está meio respondida. Já, se o senhor quiser complementar, por favor. Sim, boa tarde, senhores vereadores, aos telespectadores também, a todos que se encontram aqui no plenário da Câmara Municipal. É muito gratificante poder novamente estar aqui com vocês na Câmara, sempre que convidado, não importa os termos, né, que venham, eu sempre o recebo como um convite, né, e para prestar as informações, os esclarecimentos necessários, não só a vocês, como a população também, né, através da TV Câmara e os demais órgãos de imprensa que aqui acompanham, né, as atividades. Eu acho que todas assim as colocações de ordem operacional, de ordem prática, na rotina do contrato, a secretária Odila conseguiu, de forma muito percussiente, fazer a explanação, detalhando, até porque o controle, né, o sistema de controle, do ponto de vista até administrativo, pela auditoria e pela controladoria, são unidades que estão vinculadas à Secretaria de Administração e Finanças, da qual ela é a responsável. E eu faço minhas as palavras dela do ponto de vista operacional. E acrescento, até para forma de elucidar, né, a rotina que vem sendo feita ao longo desses últimos, agora quase 5 anos que estamos, né, na gestão do município, de que o procedimento de contratação ele é todo conduzido por um critério bem assim que o prefeito exige, de um controle muito grande no tocante a quem está à frente dessa rotina, né? E é todo conduzido por servidores que são de carreira do município, né? Inicia-se na pasta responsável pela contratação, no caso do contrato da LabClean, a Secretaria de Saúde, né? Apoiando, né, um servidor de carreira, apoiando os atos ali praticados pelo secretário de Saúde. Ele faz o termo de referência, faz as cotações, os orçamentos, todas as rotinas de forma extremamente ampla, o mais amplo possível, né, mediante os órgãos e as empresas que atuam no setor. E depois encaminham para a área de compras, que aí faz os procedimentos que são, inclusive, acompanhados pelo sistema do próprio Tribunal de Contas, sistema Aldesp, enfim, tem toda uma rotina própria disso. E a diretoria de compras, que é conduzida por um servidor de carreira, ela conduz também, em conjunto com a Procuradoria Administrativa do município, aí vinculada à Secretaria dos Negócios Jurídicos,
onde os procuradores fazem a análise crítica, informando as recomendações possíveis para a formalização não só do termo de referência, do edital e da minuta de contrato, né? Essa minuta de contrato prevê também obrigações, deveres e sanções, e então a regra, né, do jogo que fica estabelecida vem não só a Lei 8666, a Lei Federal, também o termo de referência, o edital e o contrato, esse conjunto de regras, né, que fazem aí a rotina desse contrato. E depois, realizado o pregão, feita a contratação, etc., pelo menor preço, às vezes técnica e preço, enfim, nesse contrato acho que foi o preço apenas, e aí vem a contratação e o início, por ordem de serviço do secretário gestor do contrato, no caso a Secretaria de Saúde, o gestor do contrato é o secretário, todas as contratações do município fica o responsável da pasta, juntamente com o servidor acompanhando isso. Então ele faz, como a secretária falou, a ordem de serviço, depois da execução desse serviço ele faz a verificação, a validação do que foi prestado através da assinatura na nota fiscal. Indo para a Secretaria de Finanças no setor de auditoria e controladoria também, verifica-se a documentação vigente, né, do ponto de vista das obrigações fiscais, né, tributárias, né, CNDs, e se estiver tudo ok, faz o pagamento conforme pactuado, conforme contratado. Em relação à questão do rompimento contratual, é importante salientar que o gestor do contrato, ele indica, né, eventuais inadimplementos, não cumprimento daquilo que foi pactuado, né, alguma falha na execução do serviço, e ele faz os apontamentos visando o quê? Que notificar a empresa a tomar um rumo diferente daquilo que foi executado, cumprindo a obrigação que assumiu no contrato, né? Nesse sentido, se ela não se ajusta, né, aí ele aponta isso para a Secretaria dos Negócios Jurídicos, onde o parecer é feito por um procurador, né, um procurador de carreira. Eles têm total autonomia e independência funcional nesse sentido e fazem lá as indicações nos termos do que está na lei, no contrato e no edital, né? E aponta aí um encaminhamento, numa provável advertência, numa multa e até, dependendo da gravidade do que foi relatado, o rompimento do contrato, né, a rescisão do contrato com a sanção prevista na legislação, que até pode ser um exemplo de não poder mais contratar com órgãos públicos, né, com entes públicos. Então, essa é a sequência prevista não só na lei, como também no contrato e na nossa rotina administrativa, né? Para esclarecer esse ponto, como a secretária Odila falou. Então, há uma sinergia de atuação entre a pasta responsável, né, gestora do contrato, que indica a validação dos serviços, enfim, juntamente com a Secretaria de Finanças, na parte de auditoria e controladoria, e na eventual não cumprimento de algumas disposições daquilo que foi contratado, eles consultam a Secretaria de Negócios Jurídicos, na Procuradoria Administrativa, que indica as possíveis sanções a serem aplicadas a essa empresa. Isso tudo sempre conduzido por servidores de carreira que vêm sempre adotando as sanções cabíveis na proporção daquilo que foi relatado pela pasta, né, gestora do contrato. Então, basicamente, em resumo, esse é o contexto em que isso ocorre. Pode eventualmente acontecer até, dependendo do relato, daquilo que foi colocado, uma até eventual rescisão, né, do contrato com sanção. Já aconteceu isso no município, né, na prefeitura, em outros casos, né, de rescindimos e aplicarmos aí a suspensão de negociar com um ente público, enfim, porque a própria lei de licitações permite e prevê isso. Então, em linhas gerais, seria esse a rotina, o contexto, falando num ponto geral, tá? Tem uma outra pergunta. Posso só? Quer fazer? Secretário, só para a gente dar andamento, para a gente
deixar bem claro para quem está assistindo a televisão, o gestor desse contrato da LabClean, ele comunicou à Secretaria de Assuntos Jurídicos sobre essas sanções, alguma sanção ou não? O gestor do contrato chegou a notificar o senhor sobre algumas irregularidades que a empresa estava cometendo? Sim, ele faz o relato, a empresa também é notificada, porque tem que assegurar o contraditório, ampla defesa a ela, e isso vai para a Secretaria, vai para a Procuradoria Administrativa, onde o procurador dá um parecer jurídico indicando qual a sanção prevista na lei, no contrato, enfim, que pode ser tomada em face daquele relato específico. Se a coisa vai se avolumando, tomando uma proporção maior e diante da gravidade daquilo que é relatado, pode eventualmente levar a uma rescisão. Nesse caso da LabClean, foi feito? Sim, foi feito. Os documentos estão, né, Tá bom. depois serem disponibilizados. Isso foi feito, relatado pela Secretaria de Saúde, e há pareceres da Procuradoria indicando quais as possíveis sanções nesse processo. Tá bom, obrigado. Doutor, o secretário doutor João Hebran entende que o problema da LabClean se deve aos problemas que a empresa vem enfrentando em outros municípios, que a Odila também já deixou praticamente claro, né? Isto justificaria a inadimplência da prefeitura com o laboratório? A inadimplência da prefeitura, acho que não. No caso, a prefeitura vem cumprindo fielmente do ponto de vista financeiro, né? Mas no caso da empresa, junto à prefeitura. Com a prefeitura. Na verdade, no meu ponto de vista, são situações distintas, né? Ela tem uma obrigação pactuada com o município, ela tem que cumprir. Se ela tem outras circunstâncias em outros municípios, né, ela tem que aí, do ponto de vista administrativo, operacional, de gestão dela, da empresa, se articular, se estruturar para superar essas dificuldades frente aos outros contratos que ela tem. Mas com o município ela tem que executar aquilo que está pactuado, porque é um contrato vigente. Se não vem cumprindo, nós estamos, né, ao sermos acionados pela Secretaria de Saúde com os relatos daquilo que ocorre, indicar a sanção, como advertência, aplicação de multa, com desconto na nota fiscal, enfim. Mas, ao meu sentir, são obrigações separadas, né? Doutor G, a gente ouviu que está sendo pago para a LabClean as notas fiscais. E, se eu não me engano, o doutor João Hebran disse que ela estava sem CND, ela não conseguia a CND, certidão de débitos. Foi pago da mesma forma, sem a CND mesmo, as notas fiscais ou não? Essa circunstância, a certidão que ela apresenta pode ser uma certidão positiva com efeitos negativos. Sim. Isso é um aspecto. Segundo aspecto, pode acontecer também, uma vez prestado o serviço, uma vez executado o serviço, não pode também haver um enriquecimento sem causa por parte da municipalidade. Uma vez prestado o serviço, a jurisprudência majoritária, quase que unânime do Superior Tribunal de Justiça e também dos tribunais de contas no sentido de que o município, ao tomar o serviço, deve efetuar a contraprestação no pagamento, né? Isso foi, inclusive, objeto de parecer jurídico da Procuradoria Administrativa e depois, posteriormente, até ratificado por mim em certas circunstâncias deste contrato. Então, ainda que ela tenha problemas com as certidões, ela executou o serviço, ela prestou esse serviço, né? E não faria o menor sentido não haver o pagamento do serviço prestado, uma vez que o próprio ente público, o Estado, a União, dispõe de meios do quê? De executar os seus créditos frente a essa empresa. O que nós fazemos? Notificamos a empresa para que... efetuamos o pagamento, notificamos a empresa para que ela se regularize e comunicamos também o ente que ela tem débitos, né? Por exemplo, o Estado ou a União, por exemplo, para que eles tenham ciência desse crédito que está sendo pago também
para a empresa, porque aí são entes federados, União, Estado, município, a parte previdenciária, né, também, ou seja, compõe o Estado pagando um particular, sendo que ele também deve para o Estado, falando Estado lato sensu, né, ou seja, o Estado como um todo, União, Estado e o município, né. Então, é possível fazer o pagamento, ainda que tenha esse problema fiscal. Minha última pergunta seria: na última audiência, o vereador Vanoni questionou sobre a possibilidade de um município vir a comprar os serviços que hoje são prestados pela Labiclin, dos laboratórios particulares. E ele disse que isso vem sendo feito em outros... A princípio foi só na capital, mas hoje a gente vê que tem outras cidades já fazendo, né? E existe algum dispositivo legal para que este modelo seja adotado aqui em Taubaté? E que no edital, entre outras exigências, seja previsto apenas para as empresas do município? Ficar restrito às empresas do município aí seria, né, discutível legalmente, né, juridicamente, porque não caberia uma reserva de mercado, não obstante, teria aí em tese, uma probabilidade de as pessoas que estão aqui, que trabalham aqui, mas pode vir qualquer um de fora, a lei de licitações que regulamenta isso. A possibilidade de se credenciar empresas para prestar esse serviço teria que ser por meio também de um processo público de contratação, né? Infelizmente, o gestor público ele fica adstrito a fazer apenas aquilo que a lei permite, né? Então, nós não temos muitas opções de execução, a não ser a possibilidade de se contratar ou credenciar órgãos, né, particulares que realizem esses tipos de exames também para a gente fazer o pagamento, mas teria que ser por um processo público, de maneira que nós pudéssemos credenciar entes que viessem a prestar esse serviço de maneira até isonômica, né? Não privilegiar A, B ou C, mas sim permitir que aqueles que se interessem pudessem assim proceder. É possível estudar um mecanismo nessa linha. Mas isso já foi discutido? O prefeito pretende? Existe possibilidade? Haja visto que todo mês existe a demanda reprimida, e se estamos agendando já para setembro, deve ter, né, uma demanda reprimida. Eu acho que já houve essa colocação, mas aí teria que avaliar junto à Secretaria de Saúde com a Secretaria de Finanças, até por razões orçamentárias e financeiras, para ver esse contexto, né? Eu não tenho conhecimento se houve essa discussão. A secretária Odila pode acrescentar algo nessa linha. Posso fazer a dele primeiro? Com relação aí que ter aqui por parte da região e da cidade empresas que prestem esse serviço e a prefeitura contratar esse serviço dessas empresas, esse formato não foi discutido. Podemos discutir. Mas principalmente com a Secretaria de Saúde, que é a gestora, né, e que com mais propriedade vai dizer se esse formato, de repente, atenderia uma necessidade ou não. Mas vejo que tudo que chega, eu acho que é bastante pertinente a discussão. Mas teria que ser através de um evento, na qual, nesse edital de chamamento, fica aberto para qualquer instituição que de serviço, essa instituição fazer um cadastramento, prestar esse serviço. A preocupação depois é como que seria a execução disso, né? Porque aí não seria somente uma. Várias podem se cadastrar para poder executar. Então, é um formato que tem que ser discutido. Orçamentariamente falando, aí o recurso já fica lá mesmo disponibilizado, tanto para A, quanto para B, quanto para C, mas o formato eu vejo que a preocupação mais é na parte depois de execução. Porque ao se fazer aí um edital de chamamento, você deixa aberto para todas as instituições se cadastrarem e oferecerem o seu serviço. Secretária, eu, como presidente da Comissão de Saúde, convido os colegas que compõem
a comissão, então, porque a gente vê que existe essa possibilidade e procurarmos saber aí nas cidades que estão sendo realizadas, né? Vamos ver como funciona, trazer a ideia de como está sendo. O formato, quem sabe, o formato, porque é possível. Orçamento, quer dizer, tem. Então, nós precisamos assumir isso. Vereador Digão, vereador Bob e eu fazemos parte da Comissão de Saúde. Eu acho que demais vereadores que quiserem compor, inclusive os que estão fazendo parte dessa SEI, eu convido que... Peço até a minha assessoria que possa já dar início da gente ver isso, porque eu ouvi, não lembro a cidade, mas São Paulo foi feito e tem outra cidade, acho que é Lorena, eu não sei bem onde é, precisa ver. E a gente poder ver, quem sabe, né? Taubaté tem sido modelo em algumas situações, né? Como, por exemplo, do radar, eu soube que São José está copiando até essa situação de radares e câmeras e tudo, então está sendo modelo. Então, nós vamos precisar ver essa situação aí, de repente, resolve esse problema, né? Já que vai haver, inclusive, pode haver a troca de empresa, de laboratório, vai ter mais demanda reprimida, então, de repente, faz um mutirão, né? Acho que seria uma situação boa para estar. Em que pese, de repente, algumas reservas para esse tipo de serviço, porque eu vejo depois na execução que você teria diversas empresas que depois, cadastradas nesse edital de chamamento, prestando o mesmo tipo de serviço. Aí, de repente, você vai lá verificar a qualidade do serviço de uma com relação ao serviço de outra. Não sei como é que ficaria isso. Então, é esse o formato que tem que ser discutido por essa comissão. Mas acho bastante pertinente, até porque nos dias de hoje, a administração pública, a gestão pública, ela não caminha mais sem parceria. Tanto que está aí como se está se desenvolvendo parcerias público-privadas. Não se caminha mais sem parceria. Bacana. Eu tenho só... Não, acho que da minha parte está encerrada. A vereadora Graça quer fazer uma pergunta. Depois eu tenho duas do vereador Digão. Presidente, a senhora me permite? Acho que a TV caiu. Tem que esperar. Tem que esperar. Não tem gravação. Vereador Bonerges. Eu espero. Boa tarde, secretário. Doutor Jean. Praticamente a pergunta que eu havia preparado é nesse sentido também, devido à circunstância, essas reclamações que a gente recebe todos os dias diante da demora, e por isso também eu perguntei os valores que são pagos dos exames realizados, com certeza não atinge o total que seria, porque se o laboratório não está atendendo a demanda, é que ela não está realmente cumprindo o contrato diante da demanda dos exames solicitados. Então, a gente acha que, de repente, questão orçamentária também deve até sobrar no caso do não pagamento ao laboratório, a Labiclean, visto que só é pago pelos exames realizados. E como ela não está realizando de acordo com a demanda do município, né, a questão orçamentária, como a senhora falou, acredito que é possível. Mas, realmente, nessa possibilidade para resolver o problema que a população hoje está passando, porque demorar 4 meses, um resultado, 2 meses para marcar e 2 meses para o resultado sair, os médicos mesmo não aceitam mais o resultado do exame, porque os médicos no máximo 2 meses, um mês e pouco, para poder apresentar o resultado, então vai ter que fazer de novo, né, dependendo da doença, do problema que a população tem. Então, realmente é fortalecer esse pensamento de compra desses exames laboratoriais até resolver essa demanda que é muito grande.
porque nós temos aí exames marcados para setembro. É um absurdo realmente agendar um exame de sangue para setembro, né? Realmente é uma necessidade de urgência a gente poder resolver esse problema que a população do Taubaté está passando. Então, a única forma, na questão de contrato emergencial, não é devido, não é possível, mas de repente nessas compras desses exames, desses outros laboratórios, de uma forma mais rápida, vendo a parte legal, com certeza. Aí a questão orçamentária talvez esteja baseada na série histórica, né, no volume. Há claramente um aumento da demanda nos últimos meses. Eu tive outro dia conversando com a doutora Rosa a respeito de algumas questões do pronto-socorro, e há nitidamente um aumento, né, no volume de serviços que vêm sendo prestados pela rede de saúde do município, né, de ordem significativa, talvez fugindo até a um planejamento que veio no histórico dos últimos anos. Então, aumentou bastante. Obviamente, isso reflete também nos exames, né? A questão orçamentária, então, deve ser alocada aí um planejamento no âmbito da Secretaria de Saúde para dimensionar conforme o atual momento. Aí a Secretaria de Finanças teria, né, condições de avaliar bem esse contexto, até o que ela reserva orçamentariamente para aquele tipo de serviços é um determinado valor, né? E se aumenta isso, tem que ser feito um reajuste. Posso complementar a informação? Atualmente, se gasta hoje, o que se gastaria em um mês nessas unidades, né, de pronto atendimento, está se gastando hoje em uma semana. Logicamente que a gestão municipal, ela não vai conseguir ficar arcando com isso. Então, a gente precisa se descobrir aí algum mecanismo. Agora, vereadora, eu queria aproveitar a oportunidade e estar colocando. O zero e vezeiro, a pessoa já esteja um hábito de passei mal, já encaminha para um pronto-socorro ou uma unidade de pronto atendimento. E nem sempre essa pessoa que está lá, ela não tem convênio. Várias vezes, pessoas já foram até a unidade de pronto atendimento com convênio. E ela tem convênio, mas ela se depara lá. Por quê? Porque agora as instalações físicas ficaram melhores, a Secretaria de Saúde, mas o prefeito já se determinou que haja uma celeridade, uma diminuição do tempo de espera. E com isso, como a pessoa não tem isso, de repente, no seu convênio, essas pessoas vão para ser atendidas também na nossa rede básica. E isso está aumentando em muito, e vai chegar uma hora que nós vamos conseguir pagar essa conta. Algum mecanismo vai ter que haver para o futuro, porque você acaba pagando um convênio médico, porque você usa, você não usa, está lá a participação, todo mês está te descontando, mas, por outro lado, de fato, está sendo usado mesmo a nossa rede básica. Esse também é um dos pontos, além da grave crise também de desemprego. E as cidades vizinhas, né? E as cidades vizinhas. Porque a obrigação do município no pronto atendimento, que engloba urgência e emergência, e nos postos de saúde, com aqueles casos de baixa complexidade. Média e alta vai na obrigação bipartite, que entra no Sistema Único de Saúde, na pactuação entre o município e o Estado, caberia ao Estado, onde entra também aquele sistema CROSS de internações, enfim, é um ponto. Aí eu falo aí como acompanhando diretamente essa questão no aspecto legal. Nós acionamos aí os órgãos competentes no município, no caso o próprio Ministério Público, a Defensoria, enfim, para relatar isso. O município tem se movimentado bastante nesse ponto, a Secretaria de Saúde, o prefeito, ele tem se movimentado muito para fazer com que esses atendimentos, não só na questão dos exames, mas também no atendimento de média e alta complexidade, seja feito com mais eficiência, com maior eficiência ou real eficiência por parte do Estado. Então, isso é um fato que eu posso relatar aqui nesse contexto, porque aumentou bastante. Até como a vereadora colocou, uma vez que temos um entorno aqui se utilizando
da rede, né, que é do município, mas é porta aberta, tem que atender. Né? E eu queria sugerir, vereadora, já que a senhora está colocando, né, Vossa Excelência está colocando que vai montar uma comissão de estudos, né, convidando aí os demais vereadores, de que haja então aí uma forma de compensação. Bom, então eu atendi aí das cidades vizinhas. Então, como eles recebem também os recursos do Sistema Único de Saúde, aquele atendimento, aquela produção daquele habitante, então que seja o município que atendeu comprova e que isso haja uma compensação para o município que está atendendo. Aí eu acho que fica de uma forma mais justa e não tão desequilibrada a relação. É que essa questão que nós estamos preocupados com essas reclamações que tem chegado em todos os gabinetes devido à demora da marcação desses exames laboratoriais e o resultado. Então, por isso, essa CPI, né, para a questão da LabClean especificamente. Então, eu acho que a gente tem que realmente fazer algo urgente para poder zerar, ou praticamente, não zerar, mas não ficar com uma distância tão grande da marcação para o resultado do exame. Por isso, uma forma urgente dessa possibilidade de compra de alguns exames laboratoriais para realmente atender essa demanda. Lógico que não vai ser por um período grande, mas para que haja exatamente o mutirão, verifica quais os exames estão marcados para setembro, isso se faz o mais rápido possível, aí começa de novo aquela marcação de um tempo menor que a gente espera. Por isso nós estamos aqui participando dessa CPI para realmente resolver esse problema que a população tem passado. Olha, vereadora, só complementando, esse é o objetivo mesmo, porque isso é um desconforto muito grande também ao prefeito e a nós que estamos lá. Por isso aí desse edital, né, de novo certame licitatório já lá que está suspenso pelo Tribunal de Contas. Mas tão logo o Tribunal de Contas já libere isso, a prefeitura já numa contratação de uma nova empresa, não sei, de repente a discussão aí da modalidade, mas não tenha dúvidas que recurso orçamentário nós temos para com que essa empresa ela atenda, e recurso financeiro também, para que ela atenda a essa demanda que já, logicamente, que não será mais do que a obrigação, uma vez que ela está sendo paga. Vereador Boneges tem uma pergunta? Bom, na realidade, eu estava percebendo aqui, esse contrato ele tem dado tanto problema, tanto pano para manga, usando aí o jargão popular, que, não obstante, nós tivemos aqui um caso do nobre colega vereador aqui, o Rodson Lima, um caso bem pertinente que já se arrasta aí por quase 5 meses, sem solução. E eu fico imaginando com relação ao universo de pessoas a serem atendidas pelo município, né? Que a gente, quantitativamente, a gente não saberia mensurar isso. E o número de reclamações que vem acontecendo. Até por isso está sendo objeto de CPI e de outros reclames, audiências, enfim. Secretário, não seria o caso, ou se o senhor tem conhecimento, não seria o caso de uma auditoria? Será que o órgão competente já não, até para apontar responsáveis e corresponsáveis, né, quando existe muita reclamação nesse caso, o senhor tem conhecimento de alguma denúncia formalizada na prefeitura com relação a isso? Ou uma auditoria estaria a caminho desse contrato? O sistema de auditoria, ele é constante, ele é perene, até por disposição da própria legislação, né? E também do Tribunal de Contas no tocante à área de auditoria e controladoria do município. Então, do ponto de vista técnico, isso deve ser feito no âmbito da Secretaria de Saúde, em verificar claramente as irregularidades deste contrato, se eles não têm sido cumpridos a contento, e relatar
para os órgãos de controle interno da prefeitura para acionar então a empresa e aplicar sanções possíveis. E, ao mesmo tempo, abrir também um processo de nova contratação para que o serviço seja prestado de maneira eficiente com outra empresa ou outras empresas, que seria essa discussão que nós ponderamos há pouco aí, de ampliar o leque de prestadores desse tipo de serviço, ou até mesmo num mutirão específico, credenciar ou contratar empresas por um período específico para dar vazão a essa demanda reprimida. Então, o sistema já existe e ocorre. Agora, se há aí no tocante à empresa, o órgão externo, no tocante ao âmbito interno, se há alguma falha no âmbito de uma responsabilidade funcional de um servidor que não esteja acompanhando corretamente o cumprimento do contrato, ou até mesmo cobrando, acompanhando isso internamente, aí pode abrir-se uma sindicância para apurar responsabilidades funcionais internas por parte da Secretaria de Saúde, porque por vezes, de fato, a gente tem que fazer um controle sobre a atuação dos servidores nesse sentido. Mas está abrindo sindicância e tal. A sindicância, ela se presta justamente a isso, até o servidor provar que ele está, não, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer, estou cumprindo o meu papel, estou fazendo a minha responsabilidade, estou encaminhando. Então, seria, dentro desse contexto, dois aspectos diferentes de atuação. É louvável auditar, fiscalizar o serviço prestado pela empresa e também o gestor, nas respectivas pastas, respectivas secretarias, também cobrar, fiscalizar e constatar se o servidor está, de fato, fiscalizando o serviço que está sendo prestado. São dois aspectos diferentes que eu acho que contribuem para que haja uma correta e boa prestação de serviço público, sobretudo na área de saúde, porque é a área extremamente sensível e delicada, talvez a mais até de todo o serviço público prestado. Muito obrigado, secretário. Eu vou pedir licença aqui aos meus nobres colegas e aos senhores do plenário. Eu vou precisar me ausentar por conta de outro compromisso que eu vou ter daqui a pouco, logo mais, a audiência pública referente à segurança pública, a qual eu convido a todos a participarem. Será um prazer recebê-los aqui e, como eu vou presidir, eu estou finalizando lá os questionamentos e vou pedir licença a todos, o pessoal aí da internet, da TV Câmara, os meus colegas. Infelizmente, vou precisar me ausentar. Muito obrigado, secretário Adílio, muito obrigado a todos. Boa tarde. Secretário, a gente tem recebido pessoas no gabinete, andado pelas ruas, e a pergunta pertinente a respeito da LabClean tem uma relação com o time de vôlei. Já me perguntaram assim, essa empresa não sai porque patrocina o vôlei? Já me perguntaram, foi o questionamento que fizeram na rua. E você pega a camisa de vôlei da cidade de Taubaté, do time de vôlei específico, não tem nada contra o vôlei, mas é a pergunta que nos é feita. Várias empresas que prestam serviço para a prefeitura, até mesmo o shopping da cidade, qual foi doação diária, tem o patrocínio lá. Qual a relação de contrato com a prefeitura, a essas empresas, no caso a LabClean, e o time de vôlei? Só para ficar esclarecido para a população que nos assiste. Perfeito. As relações são diferentes, Uma coisa é a relação contratual estabelecida entre a prefeitura e um determinado prestador de serviço, fornecedor de serviço, enfim, com a prefeitura de Taubaté para executar um determinado contrato, objeto de um edital, de um pregão. Nós fazemos basicamente quase que 100% tudo através de pregão, público. Essa é uma relação contratual estabelecida ali. O programa do vôlei, o Taubaté Vôlei, é um programa que ele talvez às vezes não tenha a real compreensão, a dimensão dele. Ele não é apenas o time em si, não é apenas aquela
figura do time que está atuando, enfim, tendo bastante sucesso, até do ponto de vista de levantar, né, a percepção do nome da cidade, projetar o nome da cidade, não só no Brasil, como também no exterior. É importante até para a autoestima do taubatiano e da região como um todo. Mas é um projeto onde tem uma legislação específica na qual as empresas podem, sejam ou não contratantes do município, não há nenhum problema em ser contratante, né, ter contrato com o município, em participar desse projeto como um todo, de acordo com o que está previsto na lei. Então, ela participa, apresenta lá uma proposta de patrocínio, que não é diretamente à prefeitura, é dentro do programa, né, do projeto do vôlei, que é feito através de um edital, tem todo um regramento sobre isso, avaliado, né, pelo Conselho de Esporte, né, tem um conselho, e o que a prefeitura tem de participação nisso é a Bolsa Atleta, onde ela faz lá um pagamento de acordo com critérios legais para os atletas dentro de um limite, né, um limite até bem baixo, se for avaliar a dimensão do que é o projeto como um todo, e os patrocinadores, né, participam do programa, contribuindo frente aí ao projeto, através da entidade que participa da formatação disso, que é a FUNVIC, e não tem um vínculo direto com a prefeitura, e sim com esse projeto, através da FUNVIC, e eles pagam lá os valores dos combinados e contratados desse patrocínio, né? Então, é o que constrói esse projeto como um todo. E isso tem uma regulamentação, não só na legislação municipal, como também na legislação federal, e nós observamos essas regras, né? E aí tem a rotina. As relações são distintas. No caso, por exemplo, a camisa, né? A camisa é feita para a temporada. Já ocorreu, até onde eu tive conhecimento, não tenho os detalhes, mas a Secretaria de Esporte, né? O secretário, o Cláudio, ele estava relatando certa ocasião que você faz a camisa, põe lá os que patrocinaram, participaram, mas nem sempre eles cumprem e chegam até o fim nos pagamentos que se propõem a fazer, né? Então, acaba havendo aí uma rescisão, enfim, disso, mas há uma projeção do nome deles em certa medida, né? Até o momento em que eles atuaram ali, pagaram, né, os patrocínios. Então, nada impede que a empresa tenha um contrato ou não, ou seja, para ser patrocinadora do projeto do vôlei, e também nada impede, se ela tiver o contrato e não cumprir a obrigação dela com o município do contrato que ela tem, mesmo sendo patrocinadora, ela vai ter as sanções previstas no contrato, na lei, aplicadas, como é o caso que vem acontecendo com a LabClean. Ela me parece que teve no início aí um patrocínio, uma participação no projeto, mas eu desconheço até onde foi, né, o volume, o valor que ela, né, pagou. Enfim, talvez essa informação seria precisa da Secretaria de Esportes, né, para o Macaé dimensionar isso, né, o secretário Cláudio. Mas se ele teve um patrocínio e não cumpriu, aí houve o rompimento no tocante à relação contratual do patrocínio. E no tocante à relação contratual do serviço, aí é outra, né? É outro objeto, é outra relação. Sim, então na questão de contrato não tem nenhuma relação. A empresa não é obrigada a patrocinar nada na cidade mediante o contrato. Patrocina se quiser. Se quiser. Há uma total liberdade, liberalidade. Tem algumas que já patrocinaram, depois deixaram de patrocinar, agora querem voltar. Até pelo cenário econômico, né? E varia de acordo com a disponibilidade financeira delas. Vereadora, as minhas perguntas se encerraram por aqui. Tem mais duas aqui do Digão. Acho que eu vou fazer as duas e... Pode ser, Digão? Aí faz uma resposta só. Mas eu vejo assim que, né, nessa situação que o senhor estava colocando para o Bob, a LabClean
prestou e presta, né, um bom trabalho. É uma pena chegar nesse ponto, né? A gente fica triste com isso, porque eu lembro no começo eu fiz questão de utilizar o exame. Foi uma expectativa que criou para todo mundo, né? É uma pena. Bom, as perguntas do vereador Digão é assim: quanto a empresa já recebeu desde o início do contrato e quantos procedimentos ela realizou até agora? Primeira. A segunda, o gestor do contrato, nesse caso, era o próprio secretário Dr. João Hebran. Ele questionou alguma irregularidade no contrato oficialmente durante a vigência do contrato? E mandar cópia se realizou. O contrato nós já pedimos, viu, vereador? Já temos. Notificações. Não, as notificações. As notificações eu já pedi. Eu pedi também na segunda pergunta aí. Ele pede para mandar cópias se as realizou. Quanto à segunda pergunta, de fato, houve, o gestor do contrato relata, como eu expliquei, vai para o setor de auditoria, o setor de controladoria, vai para a Procuradoria Administrativa do município, que indica. Ela foi notificada, eu sei, tenho conhecimento de notificações que foram feitas ao longo da execução desse contrato, né? Por exemplo, teve uma notificação feita pela diretoria de compras por recomendação da Procuradoria Administrativa, né? Um termo de alerta emitido pelo próprio prefeito e uma recomendação minha também em janeiro de 2017, né? Outra em março de 2017. Então tem um parecer jurídico também de março de 2017 recomendando advertência e multa da empresa, ou seja, por relato da Secretaria de Saúde. E o volume de atendimentos, eu acho que decorre uma informação bem objetiva, né? O número, os valores já pagos está no âmbito do que foi pactuado, porque lá tem uma dimensão. E as notas fiscais que a empresa apresenta, que são atestadas, né, pela Secretaria de Saúde, tem lá os dados. Então é um dado bem objetivo. Acho que as notas fiscais teriam os números, a Odila também relatou aqui uns valores e os números, tem essa indicação. O volume total, eu né, Secretaria de Negócio Jurídico, não disponho, né, dessa informação. O volume também não disponho agora do volume dessa produção. Até porque, quando você tem aqui a nota fiscal, deixa eu pegar uma aqui, vereadora. Nós temos uma nota fiscal com o valor, ela devidamente atestada. Desculpa. Dentro da ordem de pagamento é que ela fica depois lá com todos os seus tipos de exames. Quais foram esses exames, essa produção, que é bastante coisa assim, papel, porque é exame por exame. Mas podemos apresentar, no segundo momento, qual foi esse volume de produção de exames, né? Aí, mês a mês. Com relação a valores, o contrato ele iniciou em 29 de novembro de 2013, né, no valor total, né, de empenho de 4,5 milhões. Logicamente que esse valor vai sendo pago de acordo com a produção. Então, em 2013, nós pagamos 224.336,42 centavos. Tá, ok? Que foi somente dezembro. Foi somente dezembro, só a produção de dezembro. Ele foi assinado no dia 29 de novembro. Depois nós temos aqui em 2014, eu vou estar falando tudo fracionado, porque eu não vim preparada para essa pergunta, então está tudo muito fracionado. Mas depois posso encaminhar aqui depois um quadro demonstrativo, depois por exercício, por mês e quais são os totais por ano. Então, só a título de informação, e aí no exercício de 2014, deixa eu ver aqui, no exercício de 2014, nós tivemos aqui até outubro o valor de R$4.188.000, estou arredondando para cima. Depois, no exercício de 2015, a senhora fala até outubro, mas em novembro e dezembro, é que eu não tenho essa informação aqui,
mas vou encaminhar aos senhores. Depois, em 2015, 4.874.000 reais. Depois, finalizando 2015, 1.160.000 reais. E 2016, que eu não disponibilizo aqui. Então, posso encaminhar depois essa produção e esses valores. E lembrando que o contrato é para exames laboratoriais e também exames patológicos. Aí a gente deveria depois fazer essa separação. Vereador Bob, de sua parte, tudo bem? Respondi, então, todas as questões. Nós faremos pedido por escrito amanhã, já podemos, amanhã mesmo estaremos, então, oficializando pedido dessa documentação. Chegamos já a um acordo aqui, que a próxima seria dia 28. Proprietário. Quarta-feira que vem, e nós vamos, então, solicitar o proprietário da Labiclin, que possa ser ouvido. E aí seria bom essas cópias dessa documentação, até para a gente poder fazer um estudo em cima disso daí, tá certo? E esse pedido dessa documentação, eu já fui anotando aqui algumas pendências, mas a senhora vai encaminhar isso, então, via ofício? Se puder mandar sem ofício, se quiser preparar amanhã, para nós, quanto mais rápido, melhor, né? Porque é uma semana. Então, se amanhã a gente tiver posse disso, nós temos segunda, terça só. Aqui depois eu só precisaria saber o que mais, né? Se pudesse ser um ofício, porque aí, de fato, a gente encaminha tudo. Porque são notas fiscais, mais datas de pagamento. Eu acho que a sugestão aqui do colega é que vamos oficializar, isso, então. Isso, porque assim já fica sabendo, né? Porque faz parte da... E eu vou priorizar isso, porque aí isso já encaminha. Por favor. A gente prioriza. Quer fazer alguma consideração? Para encerrarmos? Não. Doutor Jean? Agradecer aí a oportunidade, né, de expor aí, falar dentro da minha esfera de atribuição, né, de competência, e fico também à disposição lá na prefeitura para qualquer outro esclarecimento, qualquer outra informação, e parabenizá-los aí também pelo trabalho. Muito obrigada. O que eu quero também colocar é parabenizar aí a Câmara Municipal por essa fiscalização efetiva, né, do recurso público, e que sempre estarei à disposição dos senhores aí para a população, para, de repente, dirimir qualquer dúvidas. Então, da nossa parte, então, está encerrada. Quero agradecer a presença de alguns assessores que ainda estão aqui no plenário. Vereador Digão, o secretário Odilas, secretário, os funcionários da nossa TV Câmara, que pontualmente aí, né, estão sempre à disposição, muito obrigado. Agradecer a minha assessoria, principalmente Jair, o Edipo, a Anne e a Jane, que se empenharam essa semana aí para que pudéssemos estar aqui hoje. Vereador Bob, vereadora Graça deu uma saída, ficou de voltar. Os telespectadores que nos acompanham, internautas, e dizer à população que estamos à disposição para qualquer questionamento para a próxima audiência, que será dia 28. Chamaremos, então, o proprietário ou representante da Laboratório Labiclin. Uma boa tarde a todos. Declaro encerrada essa audiência. Muito obrigada.